Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Eu acho que quem já conviveu com pernambucanos sabe o quanto que eles são bairristas, né? Ou seja, defendem muito Pernambuco e costumam dizer a famosa frase Pernambuco, meu país. Isso não é de todo mentira, já que Pernambuco já foi um país, pelo menos durante 2 meses. Né? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, da Revolução Pernambucana de 1817. Né? Essa revolta foi uma revolta de caráter emancipacionista. Né? Muitos historiadores preferem chamar de revolução, né? Uma revolução porque queria transformações profundas, já queria a independência de Pernambuco, né? E tem muito a ver com o contexto da chegada da Corte Real aqui no território brasileiro. A Corte chega ao Brasil sob o comando de Dom João VI, que na verdade não era Dom João VI ainda era príncipe regente, né? Não tinha sido aclamado rei, ele vai ser aclamado rei aqui no território brasileiro, no Rio de Janeiro, em um contexto de fuga de Napoleão lá da Europa, aí é outra história, né? Mas essa revolução pernambucana ocorre no contexto do período que nós chamamos de período joanino, 1808, 1821, é o momento em que a corte real portuguesa estava instalada no Brasil. A capital do Império Português era o Rio de Janeiro, né? Na verdade, capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como era o nome desde 1815. Né? Portanto, é o contexto geral. Né? A instalação da corte no território brasileiro demandava altos custos e a corte começou a aumentar os impostos e todas as regiões do Brasil tinham que pagar esses impostos. Né? Ou seja, a elite de Pernambuco se sentiu meio que descontente em, estando em Pernambuco, contribuir para a instalação de uma corte lá no Rio de Janeiro a altos custos. Né? Fora isso, o aumento de impostos também servia para custear algumas batalhas que João VI, depois vai se chamar Dom João VI, estava empreendendo no sul do Brasil para a conquista do que vai ser futuramente a província do Império do Brasil, Cisplatina, que é o atual Uruguai. Ou seja, esse aumento de impostos foi uma das principais causas para o descontentamento dessas elites pernambucanas que conduziram a Revolução Pernambucana de 1817. Né? Então, a primeira coisa é, qual grupo conduziu essa revolta? Principalmente as elites e classes médias de Pernambuco. Médicos, advogados, jornalistas, grandes proprietários rurais, descontentes com essa política de dar muito mais atenção à região do Rio de Janeiro, ali do que hoje nós chamamos de Centro-Sul, e deixando de lado o Nordeste. Né? Fora isso, claro, com a instalação da corte no Rio de Janeiro, Dom João começou a colocar muitos funcionários públicos na capitania de Pernambuco, funcionários portugueses, deixando de lado o pessoal pernambucano. Isso gerou ainda mais descontentamento na capitania. Né? Então, quem conduziu foi a elite, mas o povo participou. Grande parte do povo de Pernambuco também participou dessa revolta, dessa revolução, vamos chamar assim. Principalmente por conta da carestia de alimentos. O Nordeste tinha acabado de passar por uma grande seca, isso prejudicou a produção de açúcar, que já vinha em crise desde a saída dos holandeses aqui do Nordeste, prejudicou a produção de algodão, que era fundamental para a economia da região. Então, essa seca que houve na região também diminuiu a produção de bens alimentícios como um todo. Isso fez com que o preço desses alimentos aumentasse e a população, devido a essa carestia, também estava descontente com o governo que não dava, segundo a visão deles, a atenção necessária à região Nordeste. Né? Esse movimento de caráter emancipacionista teve muita influência do iluminismo, iluminismo este que era em grande parte trazido, né, aqui para o Brasil por filhos de grandes proprietários que iam estudar na Europa, aprendiam essas ideias iluministas, traziam obras para cá, né, enfim, difundiam esses ideais iluministas de liberdade, de comércio, de liberdade política e por aí vai.
esse iluminismo se encontrava, por exemplo, em lojas maçônicas. A gente tem o caso, por exemplo, do caso de Pernambuco, né, do Aerópago, de também uma loja maçônica que contribuiu muito com o processo revolucionário de Pernambuco em 1817, né? Então, foram as causas principais e os grupos que conduziram essa revolta, né? Não apenas em Pernambuco, mas também teve apoio das elites locais de outras capitanias, como a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte um pouco também, certo? É, a revolução também é chamada de Revolução dos Padres, porque grande parte dos membros que conduziram esse processo pertenciam à Igreja Católica, né? Lembremos, na época, muitos padres também tinham grandes propriedades, né? Não, estavam um pouco descontentes com essa seca que havia ocorrido no Nordeste, a baixa produtividade, e mesmo assim tendo que pagar impostos para a instalação da corte, né? Os membros do seminário de Olinda, por exemplo, pensaram um pouco esse processo, né? Chegaram a escrever textos defendendo ideias para o país que viria após a independência. Né? Um dos principais nomes da Revolução Pernambucana foi o Frei Caneca. Né? Essa revolução, devido a tudo isso, começa em 6 de março de 1817. Né? Não é à toa que essa data, 6 de março, ela é considerada em Pernambuco, a data magna de Pernambuco, inclusive, é feriado estadual, né, no estado de Pernambuco. E em 6 de março de 1817, os revoltosos, né, conduzidos, né, por Domingos José Martins, eles tomam o governo de Pernambuco, expulsam o governador de Pernambuco, Caetano Pinto, e assumem o comando, né, de Pernambuco nesse contexto. Eles proclamam uma república, ou seja, fazem a independência de Pernambuco, proclamam né, uma república com liberdade religiosa, tolerância à liberdade de imprensa, tolerância religiosa, mas como a Igreja Católica estava muito envolvida na Revolução, eles não instituíram um Estado laico, por exemplo, então a religião oficial dessa república, por mais que ela fosse laica, era o catolicismo, né, a religião oficial. Instituíram, né, a liberdade de comércio, eles não tinham, né, com Portugal dominando Pernambuco. Acabaram com as leis de aumento de impostos que D. João VI tinha instituído para o Brasil todo e que estava afetando muito Pernambuco, mas não acabaram com questões importantes, como, por exemplo, a escravidão. Eles não tocaram no assunto, mesmo porque grande parte dos líderes dessa revolta eram proprietários rurais e proprietários de escravizados também, né? Qual foi o desfecho dessa revolta? Essa revolta durou apenas 2 meses, ela foi amplamente sufocada pelas tropas do governo, né, do Reino do Brasil, Portugal e Algarves, e chegaram a contratar inclusive mercenários e por aí vai, e os seus líderes foram duramente penalizados. Por exemplo, Frei Caneca chegou a ser morto, Pernambuco perdeu uma parte do seu território, aí houve a formação do que hoje é o estado de Alagoas. Houve membros do movimento que tiveram seu corpo, inclusive, mutilado e exposto em praça pública, né? Ou seja, Portugal fez o que se chamava, durante o período colonial mesmo, de morte exemplar, né? Ou seja, aquela que Tiradentes sofreu, né? Quando da Inconfidência Mineira do final do século XVIII. Mata de maneira cruel, expõe essa morte, muitas vezes após um esquartejamento, e para que as pessoas tomem ciência do que acontece com quem se metesse com o governo, vamos dizer assim. Né? Então, essa foi a chamada Revolução Pernambucana, uma revolta de caráter emancipacionista, acontecida no início do século XIX, no contexto de período joanino, ou seja, Corte Real Portuguesa, sob o comando de D. João VI, instalada aqui no Brasil. A bandeira que eles tinham naquela época é muito parecida com a bandeira de Pernambuco hoje em dia. Né? Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam e até a próxima.